Lá vamos agora tratar de mais uma propriedade, a propriedade de exatidão topológica. Então é possível, usando a propriedade de transformação expansora, dizer que qualquer aberto não vazio é enviado em algum iterado na variedade inteira. Então o que nós vamos fazer, vamos pegar um aberto, um ponto no aberto e uma bolinha contida no aberto. Dado algum n, vamos supor que o Fn de U não cobre a variedade toda. Ok? Então existe algum ponto na variedade fora do Fn de U. Logo existe uma curva, γ, que liga o Fn de x, que está em U, a um ponto fora do Fn de U. Okay? E, claro, essa curva tem comprimento inferior ao diâmetro da M mais 1, por exemplo. Ou seja, o diâmetro da M, a maior distância entre dois pontos da M. Então, com certeza consigo arrumar uma curva entre dois pontos com um comprimento inferior ao diâmetro. Então, pelas inversas locais do Fn, construídas ao longo dessa curva, nós podemos obter uma curva γn, que é enviada na γ a partir do enésimo iterado da f, né? E essa γn começa em x, né? E vai até um certo ponto yn fora de u. Porque se o yn estivesse em u, né? Então o fn de yn, que seria o y, teria que estar em fn de u. Okay? E nós estamos supondo que o y está fora de u. Okay? A forma de eu construir esta curva γ, usar o que nós chamamos um levantamento da curva γ. Né? O que nós fazemos é o seguinte: eu tenho a curva γ ligando o Fn de x, que eu vou escrever xn, a um certo y que está fora de u. Então, o Fn de u, suponhamos que está alguns aqui. Este aqui é o Fn de u. Eu tenho o y fora do Fn de u e tenho uma curva γ ligando estes dois pontos. O que é que eu posso fazer agora? Bom, eu sei que em torno do xn eu tenho um ramo inverso. Então eu sei que, digamos, em outro ponto da variedade eu tenho x e tenho o ramo inverso, a imagem do ramo inverso aqui. Então a minha curva γ vai ter uma imagem aqui. Este pedaço de γn, né, vai ser enviado aqui neste pedacinho de γ. Agora é natural fazer o quê? É natural agora olhar para aquele ponto aqui, por exemplo, na fronteira, e tomar o ramo inverso aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou estender a imagem da minha γn, né, que vai ser enviada na γ. Eu vou estender de maneira contínua e, de fato, de maneira suave. Okay? O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir este processo usando um número finito de ramos inversos, cujo domínio vai ser uma cobertura desta curva, que é uma curva compacta. Então eu posso construir tudo isto com um número finito de passos. Okay? Então desta forma eu vou obter uma curva que vai ser enviada num certo ponto, que eu vou chamar um yn, que tem que estar fora do conjunto U, né? Porque o yn vai ser enviado em y, está fora do Fn de U. Feita esta construção, nós obtemos que a distância de x ao exterior de U é menor ou igual que o comprimento desta curva γn, porque a curva γn leva o x a um ponto fora do U. Então a distância de x ao exterior de U é, no máximo, o comprimento da γ de n. Mas a γ de n é obtida por esta construção. Então ela é contraída por uma taxa σ elevado a menos n desta curva γ. A curva γ tem um comprimento, no máximo, diâmetro de m mais 1. Então, a distância de x ao complementar de u é menor que
sigma elevado a menos n desta constante aqui, diâmetro de m mais 1. Mas, como eu comecei com uma bolinha centro x e raio r contida em u, a distância de x ao complementar de u tem que ser pelo menos r. Então o que é que eu obtenho aqui? Eu tenho uma relação r menor ou igual que isto aqui, em que o n é arbitrário. Isto não pode ser verdade para todos os n's, não é? Ou seja, de facto, isto força o n a ser limitado, que uma constante. O n é menor ou igual que esta constante. Okay? Então, isto tem que ser falso para n grande. Okay? Ou seja, o Fn de u tem que cobrir o m, senão eu obtenho uma contradição. Feito isso, tiramos o seguinte corolário. Se A é um conjunto, então, positivamente invariante, com volume positivo, então o A cobre toda a variedade. Nós já sabemos que o A cobre um aberto da partição inicial, partição de Markov, de alguma partição de Markov inicial. Portanto, o A contém um aberto de tamanho grande. Tomamos o interior de UI e aplicamos o resultado anterior. Então, o Fn de U vai ser M para algum n grande. Ok? Então, o M menos A passa a ser Fn de U menos Fn de A, que por ser um dífio corresponde a Fn de U menos A, e isto aqui tem que ter volume zero, uma vez que o M de U menos A tem volume zero. Ok? Então, o volume de M menos A tem volume zero, porque o Fn de U menos A tem volume zero. Ok? E porque transformações de classe C1 levam conjuntos de volume zero, conjuntos de volume zero. Então, se a μ for uma probabilidade f invariante absolutamente contínua, okay, então a μ é ergódica e a sua bacia tem volume total e suporte. E o suporte da medida é o espaço inteiro. Okay? Então, se eu tiver um subconjunto invariante qualquer, vamos chamar A, então em particular ele é positivamente invariante, então pelo corolário anterior, o M menos A tem volume zero, né? Ou caso o A tenha volume positivo, então o A tem volume zero. Ok? Mas a nossa medida invariante é absolutamente contínua em relação ao volume. Bom, então, se A tem volume zero, então μ de A é zero. Se M menos A tem volume zero, então μ de M menos A é zero. Okay? Isto prova que a μ é ergódica. E finalmente, se o Bμ, né, a bacia, como a bacia é um conjunto invariante com medida μ total, pelo teorema ergódico, então ele tem um volume positivo e é invariante. Logo, pelo lema anterior, tem que ter volume total. Certo? Isto garante que eu tenho a única medida. Porquê? Isto garante que a minha única probabilidade é absolutamente contínua, pois a sua bacia é total. Se houvesse outra μ1, probabilidade f invariante ergódica absolutamente contínua, então a bacia da μ de 1 teria volume positivo e, portanto, teria que existir uma interseção não vazia entre a bacia da μ, que tem volume total, e a bacia da μ1, que tem volume positivo, né? Porque eu estou numa variedade compacta, a μ é uma medida finita, podemos normalizá-la, podemos fazer de conta que é uma probabilidade. Então, a Bμ tem probabilidade 1 e a Bμ1 tem probabilidade positiva. Então, as duas têm que se intersetar. Logo, como eu tenho um ponto em comum nas bacias, significa que qualquer função contínua, as médias temporais desse ponto coincidem com as médias espaciais da μ e da μ1. Ou seja, o integral da φ de μ é igual ao integral da φ de μ1 para qualquer função contínua. Então, pelo teorema de Riesz-Markov, a μ é igual a μ1. Okay? E depois, como nós já vimos, o suporte da μ é um conjunto compacto positivamente invariante. Okay? Portanto, ele tem que coincidir com M, porque ele é compacto, né? É positivamente invariante, então ele tem que ter volume total. Okay? Mas ele tem volume total, então ele é denso em M. Como ele é fechado, ele é um compacto, então tem que ser M inteiro. Exatamente como o enunciado do teorema que nós queremos provar. Né? Vamos agora observar que nós precisamos, né,
para provar a distribuição limitada, nós precisamos de uma condição holder C1, né? Para transformações expansoras aqui. Nós usamos essa condição, que o logaritmo do jacobiano é holder, para obter distribuição limitada. Isso é realmente necessário. Então, nós podemos trabalhar um pouquinho mais nesta construção e mostrar que a densidade da nossa medida invariante que nós obtivemos, ela é de fato uma função holder e afastada de zero. Então, é limitada por cima e afastada de zero. Em particular, a probabilidade μ, ela de fato é equivalente a qualquer medida de volume. Portanto, no sentido que tem os mesmos conjuntos de medida nula. Ou seja, não só eu tenho que μ é absolutamente contínua em relação a m, eu tenho também que m é absolutamente contínua em relação a μ, porque isto aqui é estritamente positivo. Mais pormenores podem ser encontrados aqui neste livrinho, do Marcelo Viana. Mas, em geral, a conclusão do teorema não vale, né, se a gente omitir a hipótese de que o jacobiano é holder. Okay? A distorção limitada é crucial neste argumento. Okay? Quando ela falha, não vale, em geral, que os push-forwards da M têm densidade uniformemente limitada, independentemente do N. Okay? Então, falha o argumento. Mais ainda, em resultados relativamente recentes, nestes papers de 2006 e 2007, Arthur Ávila e Jairo Bocchi mostram que se não temos as condições suficientes para obter distorção limitada, então, genericamente, na topologia C1, não se tem sequer uma medida invariante absolutamente contínua sigma finita. Ou seja, nem temos uma medida invariante absolutamente contínua com massa finita, portanto uma probabilidade, nem temos uma medida invariante absolutamente contínua sigma finita em geral, se nós não temos condições suficientes para obter a distribuição limitada. Okay? Eu tenho aqui nos apontamentos a prova da existência da cobertura de Markov para aumentos expansores, que eu deixo para quem quiser estudar. A prova é muito bonita. E aqui termina a matéria do curso de teoria ergódica que eu preparei.